A questão 11, ela diz assim: considere o enunciado a seguir para responder, parará. É aquele mesmo enunciado da última questão que resolvemos na aula anterior, aquela tabela que na realidade nos apresenta duas distribuições de frequência. Já analisamos essas duas distribuições, já vimos que essa primeira apresenta uma distribuição de frequência simétrica e a segunda uma distribuição de frequências assimétrica, o que é quase uma regra nas provas de estatística, não é? A exceção é essa aqui, ó, uma distribuição perfeitamente simétrica. Partimos aqui, ó, aplicamos a técnica do elevador, 20 em cima, 20 embaixo, 10 em cima, 10 embaixo, distribuição simétrica. A questão agora diz assim: a soma das duas médias, arredondando para inteiro, vai ser aproximadamente igual a quanto? Ele quer que você some as médias aritméticas das duas distribuições. Nós já vimos na aula passada que para a primeira distribuição de frequências, para a primeira delas, nós temos a situação de simetria perfeita, uma distribuição perfeitamente simétrica, e vimos que quando a distribuição é simétrica, a média aritmética é igual à moda, e esta, por sua vez, é igual à mediana, calculada como a média dos limites extremos da distribuição. Você pega o limite inferior da primeira classe, que aqui é um 2, olha ele aqui, ó, soma ao limite superior da última classe, que é o 12, e o resultado desta soma você divide por 2. 2 mais 12, 14, 14 dividido por 2 é 7. Então vamos deixar guardado aqui que a média aritmética da primeira distribuição de frequências é igual a 7. Como ele quer saber a soma das duas médias, nós vamos ter o trabalho agora de calcular a média aritmética desta segunda distribuição de frequências. Vamos fazer isso, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que copiar aqui rapidinho. Achei que já tivesse copiado, mas não. Então vamos fazer rapidinho aqui, ó, as classes de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e finalmente de 10 a 12. Coluna das classes, coluna da frequência absoluta simples, Fzinho I. Vamos lá. Coluna da frequência absoluta simples, Fzinho I. Então nós temos 30 na primeira classe, 15 na segunda, 10 na terceira, 5 aqui e 0 aqui. Nzinho igual a 60. Nzinho igual a 60. Precisamos calcular a média aritmética desta distribuição. Então vamos lá. Primeiro passo, construir a coluna dos pontos médios. Aqui você já ligou no piloto automático. Já vai seguindo aquilo de maneira automática, porque já fez isso 1 milhão de vezes, cálculo da média de uma distribuição de frequências. Entre 2 e 4, quem está é o 3. Né? Todas as classes têm mesma amplitude, Hzinho igual a 2. Hzinho igual a 2. Então, eu vou sair somando 3 com mais 2 são 5, com mais 2 são 7, com mais 2 são 9, com mais 2 são 11. Está construída a coluna dos pontos médios. Próximo passo. Olha aí o próximo passo. Identifique quem é o ponto médio da classe intermediária, ponto médio intermediário. E já que todas as classes têm a mesma amplitude, olha aí, já que todas as classes têm a mesma amplitude, Hzinho igual a 2, eu vou fazer vou usar aquela sugestão de transformação da variável que você já aprendeu comigo. Ponto médio menos ponto médio intermediário, que é 7, dividido pela amplitude da classe, que é 2, vou chamar isto de YI, ponto médio transformado. Ponto médio transformado.
Não precisamos perder tempo. Aqui do lado do ponto médio intermediário, põe um zero. Abaixo do zero é 1 e 2. Aqui subindo menos 1 e menos 2. E na sequência construímos a coluna do Fzinho e YI. Vamos lá. Coluna do FI, YI. Contas rápidas. 30 vezes menos 2, menos 60. 15 vezes menos 1, menos 15. 0 vezes qualquer coisa é 0. 5 vezes 1 é 5. E 0 vezes 2 é 0. Pronto, aqui está. E agora precisamos do somatório. O menos 15 mais 5 fica menos 10. Menos 10 menos 60 é menos 70. Então este somatório bem aqui vai ser o nosso numerador. O nzinho, número de elementos do conjunto, vai ser o nosso denominador para construirmos, para calcularmos o valor de y barra, média da variável transformada y, menos 70, dividido por 60. Você manda esse zero embora com esse. Então, descobrimos aqui que y barra é menos 7 sextos. Deixa assim, em termos de fração. É melhor deixar em termos de fração, ok? E agora, professor, agora vamos fazer o desenho de transformação da variável com base nesta coluna bem aqui, a coluna de transformação da variável. É com base nela, ok? Vamos lá. Vou aqui criar uma tela nova para a gente fazer as contas com mais tranquilidade, ó. Tínhamos aqui o conjunto original, a variável original x. Realizamos duas operações matemáticas para transformá-la na variável transformada y. Qual foi a primeira operação? Qual foi? Subtrair de 7. Menos 7, professor. Menos 7. E a segunda foi dividir por 2. Pode conferir. A segunda foi dividir por 2. O caminho de volta a gente constrói simplesmente invertendo as operações lá de cima. O inverso da divisão é a multiplicação, vezes 2. O inverso da subtração é a soma, mais 7. Qual foi a média que nós calculamos até aqui? Foi a média da variável transformada y. Y barra deu menos 7 sobre 6. Se eu saio do lado de cá com o valor da média e percorro as operações aqui de volta, de baixo, lembrando-me das propriedades da média, eu chegarei ao lado de cá com a média do conjunto original, que é justamente aquele valor que estamos procurando agora. E aí, quais são as propriedades da média no tocante às operações matemáticas? A média é influenciada pelas 4 operações. Então, você vai primeiro multiplicar essa média aqui por 2 e o resultado você vai adicionar mais 7. Vamos fazer isso, ó. Menos 7 sextos vezes 2. Deu quanto? Menos... Você pode cortar esse 2 aqui, não é? Simplificar, ó. Aqui fica 1 e aqui fica um 3. Então ficamos assim, ó. Ficamos assim. Menos 7 sextos vezes 2, menos 7 sobre 3. E agora? Agora pega esse resultado e adicione mais 7. Vamos fazer isso? Mais 7. O MMC é 3. 3 dividido por 3 é 1 vezes menos 7, menos 7. 3 dividido por 1 é 3, vezes 7 é 21. Então aqui ficamos com menos 7 mais 21 sobre 3, 14 sobre 3. E 14 dividido por 3 dá exatamente 4,67. Calculamos, portanto, x barra média do conjunto original. 4,67. 4,67 é a média do conjunto dos aluguéis rurais. Já tínhamos antes calculado que a média aritmética do conjunto dos aluguéis urbanos era 7. A questão quer que você faça a soma dessas duas médias. Então vai ser 7 mais 4,67. Fazendo esta conta, chegamos a 11,67.
e ele quer que você arredonde para o próximo inteiro. Quem é que vem aqui, ó? Vamos arredondar porque o 11,6, o 6 já supera o 5, usando a regra internacional de arredondamento, você vai arredondar aqui para 12, portanto, fazendo a aproximação, o arredondamento que a questão sugeriu, a soma das médias é igual a 12, marquemos letra E, resposta da questão número 11.